Sejam bem-vindos. Eu sou André Gaspari e este é o podcast Só Doutores, o programa que leva até você as mentes mais brilhantes da universidade. Está se sentindo triste? Está se sentindo deprimido ou deprimida? Sabe o que é tristeza? Sabe o que é depressão? Você consegue distinguir tristeza de depressão? Não? Não se preocupe. Hoje você vai conseguir distinguir. E hoje eu vou falar com um especialista nesse assunto, que é o professor Leonardo Barros. Professor Leonardo Barros, prazer tê-lo aqui comigo. Olá, André. É um prazer estar aqui. Convite. Poder ter essa conversa com você, com o pessoal, sobre assuntos que estão no nosso dia a dia. Às vezes a gente também não sabe mesmo como fazer essa diferenciação. E isso impede de buscar uma ajuda no momento mais oportuno. E eu acho que também é natural, né, Leonardo, que as pessoas tenham dúvida com relação a isso. Porque muitas vezes você está sentindo o que sente, você sente uma tristeza tão profunda, mas tão profunda, que imagina que essa tristeza pode ser uma espécie de depressão. Agora, é interessante a gente pensar do ponto de vista psicológico, do ponto de vista da psicologia. Quando é que a gente pode ter uma certeza se aquela dor que a gente sente é uma dor de depressão ou é apenas uma tristeza? Se é que a gente pode falar em apenas uma tristeza. Então, eu queria primeiro que a gente conseguisse entender o que é uma tristeza e o que é uma depressão, para depois a gente pensar nessa relação entre as duas. Perfeito. Bom, acho que um primeiro indicativo para a gente fazer essa diferenciação é pensar que a tristeza é uma resposta a algo que está acontecendo em algum momento da nossa vida, né? Então, sei lá, terminei um relacionamento, né, discuti com o meu companheiro, tive uma nota ruim lá na faculdade, né? Então, algo ali muito situacional, um momento muito específico da minha vida, né, em que aí o meu corpo vai responder, né, me deixando um pouco mais desmotivado, desanimado, embotado, né? Ou seja, eu vou me fechando um pouco mais, né, para as outras interações e relações. Mas esse episódio de tristeza, de fato, ele é um episódio. Vai acontecer ali, 2 dias depois, passou, resolveu, né? A gente dá um jeito de seguir em frente. Porém, a depressão, né, ela, acho que um primeiro ponto para todo mundo começar a pensar nessa diferença é entender que a gente está falando de algo que acontece frequentemente. Né? Então não vai ser um dia, em 2 dias isso vai passar. Né? Eu vou começar a me sentir dessa forma por vários dias, né? Por várias semanas. Eventualmente, dentro de algumas semanas, eu tenho um dia melhor, mas eu volto para esse estado de me sentir infeliz, de me sentir incomodado, ficar um pouco mais, querendo ficar um pouco mais recluso. Tá? E aí sim a gente pode pensar que esse padrão está ajudando ou, né, fazendo com que a pessoa desenvolva uma depressão. Né? Lembrando que a depressão ela não é caracterizada somente pela tristeza. Então tem outras coisas também, né, que vão acontecendo ao mesmo tempo, que aí a gente pode pensar como sinais para ajudar nessa diferenciação, né? Será que eu estou triste ou estou deprimido? Né? Então, como por exemplo, tem alterações de sono, né? Então dormir muito ou dormir pouco, então a gente sempre vai pensar nos extremos aqui no caso da depressão, né? Alterações de apetite, eu vou comer muito, eu não vou querer comer nada, né? Posso ter eventualmente um momento de muita energia, né? De querer fazer tudo ao mesmo tempo e depois novamente acaba toda essa energia, não tem vontade de fazer mais nada. Então tem uma série de outras coisas que vão acompanhando essa pessoa para além da tristeza, para que a gente consiga dizer, bom, aqui a gente está falando, né, de uma depressão, de algo que é uma doença, um transtorno, que precisa de um olhar mais atento do que necessariamente aquele episódio isolado que aconteceu um dia e depois passou. Né? A depressão ela não é um fator somente psicológico, então não é algo do indivíduo, dessa pessoa. Quando a gente pensa numa pessoa que tem, né, um transtorno depressivo, né, que tem a doença a depressão, a gente está falando de outras variáveis. Então vai ter essa parte psicológica, né, que aí a pessoa vai conseguir olhar essa coisa da alimentação, do sono, da tristeza, da energia dela, mas tem outros fatores, né? Então, se essa pessoa tem acesso ao trabalho, se essa pessoa tem acesso a espaços de lazer, se ela tem um grupo de amigos, se ela tem uma família que dá suporte, então tem outras variáveis que vão se somando a essa tristeza, né? Então, a tristeza ela pode ser um dos gatilhos, um dos motivos para essa depressão, mas não é a única. E nem todo mundo que vai ficar triste vai ficar deprimido, né? E às vezes a gente confunde isso, de falar, olha, tô deprimido. Mas não, tô triste. Né? Eu tô triste naquele dia, mas não é necessariamente estar deprimido. E tem gente que diz como sinônimo. Você olha, eu tô meio triste, tô me sentindo deprimido,
Como se tristeza e depressão fossem a mesma Fosse a coisa, mesma coisa, não exato. é? E talvez isso potencialize até, não sei, uma depressão, se você ficar insistindo e pensar que está triste, porque na medida que você pensa que está triste, que está deprimido, você foca muito no problema e não toma aquele acontecimento também como uma lição, como um aprendizado. Eu acho que uma das formas de a gente conseguir sair da depressão é observar aquela situação, não somente como um problema, mas especificamente ou especialmente como um aprendizado. O que é que, como você disse, o que é que eu posso extrair de bom daquilo? Como se diz, é que a dor ela ela é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Isso, em alguns contextos tem como a gente, né, dar um novo olhar para essa situação de sofrimento e, de fato, né, conseguir seguir em frente de uma maneira mais fácil. E aí você estava falando, né, dessa coisa da bola de neve, de ficar Sim. pensando na tristeza, e eu lembrei que, de fato, existem pessoas que a gente, né, e que vai acontecer muito no caso de uma depressão profunda, que é essa ruminação, né? Ou seja, eu Sim. ficar o tempo todo relembrando e vivenciando novamente aquilo, né? Então, tanto que no trabalho, na psicologia, né, uma das alternativas de ajudar essa pessoa a começar a superar e enfrentar a depressão é, de fato, apresentar outras possibilidades, né? Então, acho que é um bom sinal de cuidado também, né? Se eu percebo que eu estou muito triste, ou até mesmo, né, que eu estou lá com depressão, eu preciso me forçar a encontrar outras vivências, olhar para outros cenários na minha vida. Porque se eu ficar pensando, de fato, só naquilo que me deixa triste, Sim. eu vou ficando cada vez mais triste, né? Como se o mundo, né? E na cabeça da pessoa que tem um transtorno depressivo, é exatamente isso que vai acontecer nos seus pensamentos e cognições, né? A pessoa esquece de olhar para um cenário macro, direciona o olhar somente para aquela situação que foi a gota d'água, na verdade, né? Sim. Tiveram muitas outras coisas para encher aquele copo, mas eventualmente ela vai olhar só para aquela gota d'água ali que transbordou isso e fez a pessoa adoecer. E aquela gota d'água se transforma no rio, no mar. E vai aumentando. Né? Então a pessoa potencializa ao máximo uma situação que não deveria ser potencializada. Eu penso também que há muita gente que dá muita importância por aquilo que o outro pensa sobre ela, sobre essa pessoa. Então tem muita gente que fica triste e apresenta até meio que uma, não sei se uma sintomatologia depressiva por pensar excessivamente no que o outro está pensando sobre ela o tempo todo. E deixa de fazer muita coisa por conta disso. Então, isso também desencadeia a depressão? Pode ser também um fator, né? É, como seres sociais, né, a gente sempre está esperando essa Aprovação, resposta do né? outro. Quer que o outro me É, aprove? O que ele tá pensando na minha roupa, do que eu tô falando, como eu me comporto, né? E dependendo o peso, a importância que a gente vai dando para isso, isso vai minando, obviamente, tenho de bom, se eu tô seguro, né, de quem eu sou, se eu me valorizo, se eu me amo, me respeito, me priorizo, obviamente que eu vou dar cada vez uma importância menor para essa coisa, para esse olhar do outro para minha vida, né? Não vou esperar tanta aprovação. E aí eu vou aprender a olhar para esse olhar do outro, para essa crítica, enfim, para qualquer validação, né, das outras pessoas, numa perspectiva também mais construtiva. Então, você vai me falar, olha, Leonardo, a tua camisa não é legal que você vê aqui. Tá, posso pensar, bom, eu sou uma pessoa totalmente catastrófica, horrorosa, mas eu posso pensar, pode ser que uma outra cor me favoreça mais, né? sim. Então, começar a pensar ah, no que eu posso levar de construtivo, mas para eu chegar nessa percepção de pensar uma outra cor vai me favorecer muito mais do que essa, é porque eu estou muito mais seguro de outros aspectos também, né? Então, Sim. ver como é uma situação muito mais complexa para a gente chegar nessa questão do adoecimento, né, psicológico, porque de fato não é só algo dentro desse aparato, né, neurobiológico que está falhando, né, do ponto de vista da produção dos hormônios, da química, tem todas essas variáveis culturais, sociais que também vão atravessando essa doença e que vai ficando difícil da gente identificar exatamente qual dessas variáveis está pesando mais, né? E também o foco excessivo no passado talvez seja o problema. Quando você falou aí da camisa, eu me lembro que tem muita gente que numa situação dessa diria, ai meu Deus, como eu fui para aquele lugar com essa camisa horrível. Quer dizer, não basta ter a opinião de que a camisa não era bonita e ter
tomar de repente uma decisão se você volta ou não volta a utilizar aquela camisa, mas se martirizar porque você usou aquela camisa naquele dia e o que é que as pessoas vão pensar de você. Isso. E aí, como a gente lida com isso? Com autocompaixão. Eu preciso olhar, né? Seja para essa escolha de uma camisa errada, ou até mesmo de erros que eu tenha feito no meu passado, eu olhar com amor para aquilo. Então, assim, naquele momento, né, era o que eu tinha condições e sabia fazer. Né? Bacana. Eu preciso ter a experiência para entender, né, o que funciona ou o que não funciona. Né? O que me torna uma pessoa melhor ou não. E aí eu olhar para hoje, né? A pessoa que eu sou hoje, olhar para o meu passado, que era alguém que não tinha as experiências que eu tenho hoje, né, que não teve essas vivências, que não tem essa capacidade crítica, eu tenho que olhar com compaixão mesmo para aquele passado e eventualmente me perdoar mesmo por determinadas escolhas e condutas, né? Não dá pra gente ficar preso em algo que a gente não vai voltar, né? Não tem como eu voltar lá para refazer aquilo, mas eu posso seguir em frente de uma maneira melhor. E tem gente que tem compaixão com o outro, mas não tem consigo. Consigo. Esse é o problema. Então a gente também tem que aprender a se perdoar. Com certeza. Acho que é uma habilidade assim muito necessária, cada vez mais necessária, né? Então, desenvolver a habilidade de olhar com compaixão, se perdoar, se amar, se gostar. E acho que isso liberta a gente de tantas amarras sociais e vai favorecendo a gente ter uma vida cada vez mais plena e feliz, né? Talvez também a ideia da incompletude do ser humano nos ajude nesse sentido. Porque na medida em que eu sei que eu, enquanto pessoa, não sou completo, mas estou me formando, me transformando ao longo do tempo, eu tenho a possibilidade de ter compaixão comigo. Ora, se eu não sou perfeito, se eu não sou completo, a minha função aqui na vida é me aperfeiçoar, é me tornar melhor do que eu sou. Então, os erros que ocorrem durante esse caminho, eles são naturais e devem ser vistos não como problemas, mas como aprendizados. É por aí, né? Isso. Enquanto você falava, eu tava lembrando, né? Tem um autor, Ciampa, que ele fala que o homem, o indivíduo, é um ser não sendo, né? Estou sendo, mas não estou sendo. Eu vou me construindo ao longo da vida. E aí eu tava pensando também o quanto a gente se apega a determinadas situações chave, né, da nossa vida ou do passado, ao mesmo tempo em que acho que 90% daquilo que a gente vivencia a gente esquece. A nossa memória não dá conta de guardar tudo que a gente faz, né? E do pouco que a gente consegue guardar, a maioria a gente ainda guarda de aspectos negativos. Eu não direciono o meu olhar para aquilo que foi positivo na minha vivência. Então, talvez se pensar, se eu te perguntar, me conte uma memória sua, a chance de vir uma memória muito mais traumática, né, é maior do que vir uma memória mais positiva. É verdade. Olha, o quanto a gente precisa exercitar essa habilidade de olhar mesmo para aquilo que tem de bom, né? Não significa negligenciar o que tem de ruim na vida, mas também preciso olhar, né, para coisas que me despertem as potencialidades e que me ajudem até a superar os momentos difíceis. Sim, é um aprendizado isso. Eu lembro também que há algumas pessoas, eu até conheço, não vou falar nomes, é claro, para as quais eu chego e pergunto, olha, e aí, como é que tá? Como é que você está? Estou muito mal, estou muito triste, estou cheio de problemas. Então essa é uma forma negativa de ver a vida. É um padrão de olhar, né? E a gente precisa mesmo exercitar para mudar o direcionamento. Em falar em direcionamento, eu também sei que você trabalha muito essa questão da tristeza, da depressão, em direcionamento de carreiras. E eu queria saber um pouco disso, como é lidar com jovens que de repente têm uma perspectiva em seguir uma determinada carreira e ter que lidar com determinadas frustrações durante esse percurso de descoberta. Isso. A carreira, né, que é a minha área maior de pesquisa e de interesse, que na perspectiva que eu trabalho, ela é entendida como o eixo que estrutura a vida da pessoa, né? Então, se eu pergunto... A carreira? A carreira. Sim. Porque se perguntar, André, quem é você? A primeira coisa que você vai falar, possivelmente vai ser, eu sou o André, professor. É verdade. Né? Você não vai contar. Eu me defino por aquilo que eu Do faço. seu trabalho. Você não vai me contar, eu sou o André que gosto do filme X, da música tal, da comida tal. Primeiro você fala quem você é, né? Então, o trabalho, ele estrutura a nossa vida. Né? E quando a gente pensa na carreira, ela engloba o trabalho também, a gente está pensando desde lá do nascimento. Então,
as experiências, as famílias, o contexto, né? Depois as experiências na escola, tudo isso vai moldando essa pessoa, formando seus interesses, preferências, aversões, né? Então, eu quero ser um engenheiro, eu não quero ser um médico, eu quero ser, né, qualquer outra profissão. Eu sei do que eu gosto, que eu não gosto. Então, isso acompanha a pessoa ao longo da vida. A gente passa boa parte da nossa vida trabalhando, né? E depois, quando você sai do mercado, você também tem um status de carreira, um aposentado, para quem conseguir se aposentar hoje em dia, né? Vai ser um Não é fácil. vai ser um aposentado, né? E que também tem outras implicações para a vida. Uhum. Então, a carreira hoje, ela não só hoje, né? Ela, dentro da psicologia, é algo que ocupa estudos há muitos e muitos anos. Porque desde sempre se entende, bom, a sociedade ela se move pelo trabalho, então vamos ver isso. E por muito tempo a gente estava olhando para essa questão do trabalho na carreira tentando identificar, bom, qual é o espaço certo para uma pessoa trabalhar, né? O que combina de um trabalho com suas habilidades, com seus interesses, com seus valores. Só que esse espaço do trabalho, ele também é uma fonte de sofrimento, embora seja também uma fonte de prazer, né? Que vai te dar acesso com o seu dinheiro a conseguir coisas para sua vida. Mas o custo que isso vai ter internamente também é grande, né? Então é de onde começam essas pesquisas da saúde mental do trabalhador e da própria carreira, né? E aí, retomando, né, a questão, né, como pensar lá na juventude, né? Então, no caso específico dos adolescentes, de ensino médio, aquela transição, né? Vou terminar a escola, o que eu faço agora? Basicamente, a resposta é a mesma que a gente vai dar depois para uma pessoa da universidade ou pessoa que está num trabalho querendo ir para um outro trabalho, né? Entender que isso é momento, isso é contexto, não existe escolha no âmbito da carreira que vai ser para a vida inteira, né? Isso tira um peso do sofrimento, porque a pressão lá no caso dos adolescentes, principalmente, é muito intensa, né? O que você vai fazer quando você terminar essa escola, né? E se ver obrigado a pensar sobre isso pode, né, ajudar com que essa pessoa desenvolva alguma coisa ali a nível de adoecimento, porque o peso é muito, muito alto que é jogado para ele fazer aquela escolha no momento em que essa pessoa é muito jovem, né? E que não tem ainda a compreensão de que, bom, vou fazer uma escolha, mas eu posso me arrepender depois e trocar por uma outra escolha. Eu posso, pela experiência, descobrir que não tem nada a ver comigo aquilo e mudar. E tá tudo bem, né? E que isso vai chegar depois na universidade também. Começou um curso, começou um mestrado, um doutorado. Tá tudo certo se você entender que aquilo é momento, né? É a ideia do retrato. Você tirou uma foto que tá pegando um único ângulo, espaço da sua vida. Tem um cenário muito amplo ali que ficou de fora daquele retrato, né? Então, quando a gente começa a pensar as escolhas de carreira nessa perspectiva de que é um retrato, é um dia, um momento ali, né? Tem muito mais coisa além daquilo, isso vai ficando mais fácil, né? De ir lidando, sem que deixe que a angústia tome conta, que o sofrimento tome conta, que a tristeza tome conta, né? Eu não sou professor, eu estou professor. Eu não sou engenheiro, eu estou engenheiro. Então isso faz toda a diferença, porque se eu não sou, eu estou, eu posso estar outras coisas. E aí a gente tem a plenitude da vida, a vida inteira, para a gente encontrar aquilo que a gente quer fazer naquele momento. Você fala bem, porque nós somos várias pessoas em uma mesma. Então eu sou André durante a adolescência, eu sou André durante a fase adulta, eu sou André durante a velhice. E são 3 Andrés diferentes, ou 4, ou 5, ou 6, que pode mudar de opinião, que pode mudar de gosto, pode querer fazer coisas diferentes nesse trajeto. Então, nesse sentido, isso é verdade, isso nos livra, né, dessa angústia de ser alguma coisa a vida inteira. Eu posso ser múltiplas coisas. Múltiplos. E aí, quando a gente pensa na carreira, ali, a questão dos estudantes, professores, enfim, qualquer categoria profissional, é a gente entender, né, que além desses papéis ao longo da adolescência, adulto, velhice, em cada uma dessas fases tem inúmeros, né? Acho que tiveram inúmeros Andrés, né? O que você era com seus pais, com os seus irmãos, nos seus relacionamentos. Então, para cada situação a gente tem, né, outras possibilidades de existir, né? E aí, quando a gente pega ali a minha carreira, o meu trabalho, a minha formação, e eu dou a centralidade da minha vida para isso, como se nada mais existisse, aí assim, a gente tem gatilhos para um adoecimento, né? Então, se eu tô tão focado naquilo que eu não tenho espaço para o que a gente chama de estratégias de recuperação, eu preciso sair, preciso ter lazer, preciso ter atividade física, eu preciso ser tantas outras coisas para além de ser um estudante, de ser um professor, né, de ser um trabalhador, né? E eu preciso criar espaço para que isso aconteça, né? Para que isso também me ajude a ter uma boa saúde mental.
Então, tem que oportunizar que essas outras vivências vão acontecendo também ao longo da nossa vida. Não me restringir, né, a ser somente uma coisa dentro de um determinado espaço e ficar restrito àquilo, né? E no caso aí de uma pessoa que já está no mercado de trabalho, está ali desenvolvendo trabalho em uma determinada profissão, tem essa profissão como seu meio de vida, mas não está satisfeita com aquela profissão, não está realizada com aquela profissão e de repente começa a apresentar uma tristeza ou mesmo uma depressão por conta disso. Nesse caso, o que fazer? Acho que uma primeira atuação, né, é a gente olhar para as possibilidades. Quando a gente pensar hoje no cenário econômico do país, pode ser que a escolha propriamente por uma mudança de emprego ela não seja tão real, né? Tem muito mais barreiras para que isso aconteça na prática. Mas acho que, em primeiro lugar, olhar, né? É de fato esse trabalho que está me deixando insatisfeito ou é alguma outra coisa? Né? Sendo esse trabalho, começar a identificar o que dentro desse trabalho. É a minha relação com os colegas, é o salário, é a relação com a chefia, o que exatamente está pegando, né? Porque se a gente não conseguir definir onde está o problema, fica difícil de enfrentar, né? E aí, no caso extremo de identificar, bom, é o trabalho como um todo, eu quero mudar, o que eu tenho que fazer? Primeiro, explorar oportunidades. Né? Existe hoje no mercado uma outra área, né, compatível com as suas habilidades, com a sua formação, né, que você possa se alocar naquele outro emprego, ou se você quer mudar radicalmente de área também, isso não é um problema. Né? Tenho condições de fazer isso, né? Então a gente tem que fazer planejamento, né? Porque não é uma decisão, na vida adulta especificamente, que eu posso, né, vou largar meu emprego como um todo e viver de luz. Isso na prática não existe. Né? Então eu preciso ter planejamento para que essa mudança ocorra da maneira mais tranquila. Né? No sentido de que eu saio do emprego, né, que está me deixando insatisfeito, e aí, de repente, eu me deparo com nada que vai me deixar ainda mais insatisfeito ou com outras questões, né? Eu vou me endividar, vou ter outros problemas que vão piorar a situação, né, do que se eu tivesse naquele trabalho. Então, acho que é isso. Primeiro, identificar onde está a situação problema e depois planejar para conseguir fazer essa transição. Explorar as oportunidades, eventualmente investir mais em informação, né? Algo que te ajude a uma passagem mais tranquila e até uma colocação melhor, né? Conseguir um emprego melhor, numa outra situação. E o melhor aqui não necessariamente questão de dinheiro, né? O melhor para essa pessoa. É uma satisfação pessoal, a realização pessoal. Bacana, uma coisa importante que você diz aí, porque às vezes quem tá de dentro, não sei se você já percebeu, você joga xadrez? Jogo. Pronto, ali ó, o enxadrista pra falar comigo. Eu não sou enxadrista, eu sei mexer peças. Não sei jogar xadrez. É minha situação também. Eu mexo peças, mas vou falar uma experiência que eu tenho com xadrez. Eu percebo que quem está de fora vê melhor o jogo. Às vezes você está ali para dar o checkmate e não consegue enxergar. E as pessoas que estão as pessoas de fora, que estão em seu entorno, elas olham. Olha, ali o checkmate, você não está vendo. Então quem está na situação, para quem está na situação, é muito mais difícil de se ver a questão do problema. E aí quando você diz assim, olha, o problema pode não ser o trabalho em si, pode ser um aspecto do seu trabalho. E mudando esse aspecto, você pode melhorar a sua satisfação com relação a esse trabalho. Então essa é uma chave importante para melhorar a sua carreira dentro daquilo que você está fazendo. E é o que muita gente não percebe. Você, como psicólogo, já se pegou observando alguém dizendo assim, Leonardo, não tinha percebido isso, é verdade, eu gosto do meu trabalho, mas eu não gostava apenas desse aspecto dele. É isso. E daí vem a importância de buscar uma ajuda especializada, né? Uhum. Porque é alguém que vai te ajudar a situar melhor o que está acontecendo. Porque dependendo da situação que a gente vive, é aquilo que eu estava contando antes, né? A gente direciona o olhar para um único aspecto e contamina esse olhar, né? Então eu não consigo olhar com determinação, com mais foco, né? Para ver onde isso está acontecendo. Né? Então já aconteceu de falar, olha, era isso mesmo, não era o todo. Né? E durante a vivência daquele sofrimento a pessoa descontextualiza, né? Então o trabalho de um especialista é te ajudar a focar. Então vamos identificar onde isso está acontecendo para a gente conseguir tomar, né, decisões
que vão resolver, porque também não adianta eu sair fazendo escolhas aleatórias e achar que isso vai resolver uma situação, né? Não vai. Então, acho que hoje, dentro da saúde do trabalhador, a gente tem, né, dentro da maioria das organizações aí de espaços profissionais que estão lá para isso, né? Então, que as pessoas costumam conhecer mais como a turma do RH, que tá ali para te ajudar a pensar essas situações, né? E no sistema de saúde a gente também vai ter isso, né? A gente tem lá os psicólogos na UBS, a gente tem psicólogos no CRAS, no CRES, então isso dentro das políticas públicas, não preciso necessariamente, né, gastar dinheiro para acessar um profissional que vai me ajudar a pensar essas temáticas, né? E aí, quando a gente pensa nas questões do trabalho, as pessoas pulam muito esse sofrimento, né? Então, como se fosse obrigado a tolerar a qualquer custo aquilo que está acontecendo, né, no seu trabalho e na sua formação. Né? E não é assim que a coisa funciona. Né? Eu posso buscar, né, um profissional de saúde mental para falar das coisas do meu trabalho. Né? Já que o trabalho é um eixo que me estrutura, então ele está falando de mim. Então não existe problema, né? Não é aquela ideia de achar, né, que a gente ainda pensa muito que a doença é uma coisa física, uma coisa que vai estar dentro da gente. Não, a doença é uma coisa que está também nesse contexto. Esse contexto adoece. Se o trabalho, né, se a sua escola, universidade está te adoecendo, a gente tem que buscar, então, um profissional para ajudar a pensar sobre isso, né? Dentro dessas políticas a gente teria acesso também. E além de ser uma pessoa que consegue ver de fora, uma pessoa que não vê dentro do problema, mas vê fora do problema e por isso enxerga melhor, é uma pessoa que é treinada para isso. A ideia de recorrer ao especialista é essa. E essa busca pelo especialista minimiza ou até impede certas frustrações. Então, de repente, eu acho que não gosto do meu emprego, tomo a decisão de sair do meu emprego. E depois eu percebo que era um espaçozinho daquele emprego que não me agradava, um detalhezinho. Se eu mudasse, eu estaria pleno, realizado. Então, quando você recorre a um especialista, ele consegue te guiar por esse caminho, né? Isso. E tem a diferença também, né? Que eu posso conversar com as pessoas da minha casa, com os meus amigos, com a pessoa ali do meu grupo da igreja, do esporte, enfim, qualquer outro espaço que a gente frequente. E essas pessoas vão nos dar conselhos. Sim. Né? Mas de que forma esse conselho vem? Né? Uma pessoa, um profissional de saúde mental, ele vai te dar conselhos? Talvez, né? Não necessariamente vai te dar um conselho, mas vai te ajudar a pensar melhor sobre esse assunto, né? De uma perspectiva sem tantos pré-julgamentos, tantos preconceitos, né? Então tem um olhar mais filtrado sobre a situação, né? Sem me deixar influenciar pelas emoções dessa pessoa que está me contando esse sofrimento, né? Então, se eu vou contar, né, um problema meu para minha mãe, por exemplo, ela vai ter uma reação emocional muito intensa e que isso vai prejudicar o conselho que ela vai me dar. Sim. Um profissional treinado, especializado para aquilo, né, ele já está preparado para não deixar que isso aconteça. Ele é né? imparcial. Vai ser mais imparcial, então vai ser muito mais diretivo, né? Ficar muito mais fácil, né, de chegar a uma solução para um problema. Então, é útil, funciona a gente conversar com as pessoas próximas? Sim, do ponto de vista de fortalecer, né, a nossa essência, os vínculos, as relações. Mas isso não pode ser confundido como um serviço de saúde mental, né? E hoje a gente ainda tem muitas confusões nesse sentido, de que eu vou buscar uma conversa. Não preciso, então, ir num psicólogo, num psiquiatra, em algum outro profissional, porque eu conversei, né, com a pessoa X, Y, com meu amigo, com meu pai, com meu esposo. E não é assim que a banda toca, né? Exatamente. E aí, como você falou sobre psicólogo, psiquiatra, você que é da área, e muita gente confunde, né? O que é psicólogo, o que é o psiquiatra. Qual é a diferença que a gente tem aí entre psicólogo e psiquiatra? Isso. Hoje a psicologia ela trabalha mais do ponto de vista comportamental, né? Então vou ver lá os pensamentos, crenças e comportamentos mesmo. Enquanto o psiquiatra ele está trabalhando mais na parte neurobiológica. Então ele que vai indicar medicação, se for o caso. Então psicólogos não indicam medicação, né? A gente até tem uma piada interna que nem água a gente indica para as pessoas, vai saber o que vai acontecer. Né? E, enquanto o psiquiatra é essa pessoa que vai tratar mesmo, ele pode fazer um acompanhamento também, né, dessa parte mais comportamental, mas em geral ele está mais focado na parte neuroquímica. Sim. Então vai ver quais são essas alterações aí, né, hormonais ou qualquer outra
fator do cérebro dessa pessoa e vai tratar isso, enquanto o psicólogo ele olha para essa parte comportamental, conversando também, né, com o aparato biológico, Uhum. mas seriam essas duas grandes diferenças, né? Sim. E num caso da depressão, né, que foi o que a gente começou falando aqui, Uhum. é essencial que a pessoa faça um acompanhamento com as duas modalidades. Olha que interessante, Então, tanto com o psicólogo quanto o com o psiquiatra. psiquiatra, né? Porque ali com o psiquiatra, né, vai passar medicações que vão ajudar essa pessoa a reorganizar internamente, né, melhorar ali os seus níveis, e o psicólogo, a psicóloga vai desenvolver estratégias, então, de aprender, por exemplo, quais são os comportamentos gatilhos, né? Em quais situações e momentos, né, eu vou ter gatilhos para me entristecer mais, me botar mais, me isolar mais e começar a criar comportamentos alternativos. Então, como que eu vou enfrentar e superar isso aqui? Então, um bom tratamento para a depressão é esse casamento aí, psicologia e psiquiatria. Interessante que o psicólogo e o psiquiatra eles podem trabalhar juntos. Muita gente tende que ou você vai em busca de um psicólogo ou em busca de um psiquiatra. Não necessariamente eu posso ir em busca dos dois. Dos dois. E é um preconceito também, né, Leonardo, com os psiquiatras. Né? Eu não vou em psiquiatra porque eu não sou maluco. Né? Já ouviu isso? Sim, muito. Até em psicólogo tem gente que fala, não vou porque eu não sou doido, né? E, Pois é. né, como se cuidar fosse uma coisa de doido, né? Olha que doido. Olha que doido, exatamente. Mas, de fato, ainda a gente tem muito preconceito, né? Das pessoas terem vergonha. Eu vejo que hoje, com a questão da psicologia, está um pouco até melhor. As pessoas se orgulham de falar que fazem terapia hoje em dia. Né? Coisas que, alguns anos atrás, as pessoas tinham vergonha de falar que faziam terapia. Agora, já com a psiquiatria, o preconceito ainda é maior, né? Como se, de fato, você fosse precisar de uma internação, de algo desse tipo. E não necessariamente, né? Você vai lá para ter um acompanhamento também de um outro especialista dentro de uma área ali que vai ter estratégias e alternativas de tratamento que vão até facilitar o processo para essa pessoa. Exatamente, é buscar o tratamento necessário. E a gente falou um pouco sobre carreira, e eu pensei também na questão da tristeza e da depressão no ambiente universitário. Nós somos professores universitários, e de uma vez ou outra a gente encontra alunos tristes, depressivos. Então, o que fazer nessa hora? Isso. A universidade, né, embora um espaço muito potente, né, em que a gente tem ali um poder de transformação social muito grande naquele espaço, é um espaço que movimenta o Brasil, né? Quando a gente pensa em ciência no Brasil, são nas nossas universidades. Então, embora ela tenha também esses aspectos muito positivos, ela tem um outro lado que é um espaço de adoecimento, né? Então, a gente tem esses estudos que mostram o quanto tem variáveis ali que vão gerar adoecimento. Então, desde a gente pensar as relações que são estabelecidas, né? Então, vou pegar aqui um pouco lá da pesquisa com os pós-graduandos, tá? Para situar um pouco disso. Então, quando eu faço aquela pesquisa com os pós-graduandos, a gente consegue identificar variáveis que comprometem essa saúde mental ali dentro da universidade. Né? E dentre dessas variáveis, poderia citar a relação estabelecida, né, entre professor e aluno, né, em que em alguns contextos ainda é uma relação muito hierárquica, né, uma divisão mesmo de poderes ali, né, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né, e isso vai gerar sofrimento para esse aluno ali dentro. Né? A gente tem alunos que mudam de cidade, né? Então isso é muito frequente, principalmente nas instituições públicas. Né? Então a gente tem alunos que vêm de outras cidades e eventualmente de outros estados para estar ali. Né? E quando ele muda, ele perde os laços com a sua família, com seus amigos de origem, né? Tem que começar tudo do zero. A gente vai ter as questões econômicas também atravessando, né? A gente é muito feliz pela expansão universitária nos últimos anos, mas a gente sabe que a gente abriu a universidade, mas não está garantindo ainda essa presença ali dentro, né? E isso vai trazer sofrimento para esses alunos. Né? Então, como lidar com esse cenário? Então, se eu, enquanto professor, né, me deparo com isso na minha sala de aula, acho que algo que todo mundo pode fazer, independente de formação, né? Porque também não dá para responsabilizar esse professor para fazer diagnóstico, para fazer acompanhamento, né? Acho que a primeira ação é acolhida. Então, se eu estou identificando que esse meu aluno está mudando radicalmente o seu comportamento ali dentro, né? Tem dado sinais. Então, sei lá, eu tinha um aluno que era muito participativo e de repente ele se fecha ali para o mundo, né? Ou está negligenciando
questões de autocuidado, né? E isso também é um sinal para a gente pensar em depressão ou alguma questão ali psicológica acontecendo. Então eu posso fazer um acolhimento. Tá tudo bem, o que está acontecendo? Posso te ajudar em alguma coisa? Me mostrar disponível, né, enquanto professor, para ver o que o aluno vai trazer para mim, né? E a partir dessa resposta do aluno é que a gente poderia pensar em orientações mais específicas, né? Então, indicar o núcleo de apoio da universidade, né? Indicar um serviço especializado de saúde mental, sistema público, se esse aluno tem um plano de saúde, alguma coisa que faça com que ele vá buscar um suporte, né? Então, acho que uma atuação mais inicial seria essa, acolher e a partir da resposta desse aluno, dessa aluna, começar a acionar uma rede mais ampla de cuidado. É legal porque os professores universitários, e eu me incluo dentre eles, nós professores universitários que não somos psicólogos, não recebemos uma formação para isso. É interessante saber que, no primeiro contato, nós precisamos fazer o que muitos de nós já fazem, que é acolher esse aluno, perguntar o que aconteceu, né? Enfim, tentar estabelecer uma conversa, um diálogo com eles. E depois, se for o caso, procurar uma ajuda especializada. Quer dizer, não é da nossa alçada fazer um tratamento psicológico com o aluno. Então, há órgãos nas universidades que têm a função de fazer esse acompanhamento, né? Isso. Até porque, né, isso vai gerar uma sobrecarga para esse professor também. Aí vem uma outra fonte de adoecimento. É verdade. Você vai fazer aquilo que você nem foi treinado e dependendo do que esse aluno te conta, você não tem uma estrutura para aguentar essa informação também, né? Então é complicado. Então acho que a ideia é isso mesmo. Se mostrar próximo, se mostrar disponível, né? Querer acolher, entender o que está acontecendo, mas também não se responsabilizar por fazer o tratamento, né? Então aí nesse momento a gente conversa com as pessoas que vão dar conta de fazer isso, né? Da melhor forma para aquele aluno, né? Isso aí, não se responsabilizar por aquilo que você não é formado para fazer. Pois é. Então você delega para quem tem essa função, para quem tem esse conhecimento. Isso. E assim, se eu pegar, né, na minha área da psicologia, pode ser que a gente tenha um olhar mais refinado para isso, né? E também vale a pena os colegas docentes pensarem que não precisa ter culpa por não conseguir identificar isso acontecendo na sala, né? Então, se pegar alguém, sei lá, passou a vida inteira na área de exatas e não tem essa coisa de uma formação, né, para essa coisa das ciências humanas, do olhar do outro, questão de doenças e tal, né? É muito mais difícil para perceber o que está acontecendo. E o professor, a professora não tem que se culpar por não estar conseguindo ver isso, né? Então, acho que como professores, né, independente da área, é aquela coisa de olhar mesmo para esse aluno, né? Não só para a questão pedagógica, se ele está acompanhando a minha matéria ou não, né? Mas para essas informações mais sutis que são dadas dentro da sala de aula, né? E eu conseguindo perceber isso, fazer uma acolhida e depois acionar a rede, né? Que vai dar conta de garantir que esse aluno, essa aluna tenha o melhor tratamento, o melhor acompanhamento ali para sua questão. E aí a gente tem no professor a compaixão com o aluno e a autocompaixão com o próprio professor por não conseguir muitas vezes resolver o problema que ele não pode resolver. Isso é importante. Que a gente sabe que na sala de aula chegam tantas coisas que a gente gostaria de resolver, Exatamente. mas que a gente não dá conta, né? Que foge totalmente ali do nosso controle, né? E a gente se frustra muito como professor quando isso acontece. E pode adoecer mentalmente. Também. Né? Porque o professor também é humano, o professor também sente. Também. Né? E é uma figura que também acaba sendo negligenciada, né? Então você tem que dar conta ali de tudo. E dentro da universidade todo mundo precisaria de cuidado, né? Aquilo, quem cuida do cuidador. O cuidador também precisa de alguém olhando ali para ele, né? Ter espaços para isso também, investir na sua saúde mental, em ações de autocuidado, de autovalorização, para conseguir ser o melhor professor, né? E conseguir também ver isso acontecendo na sua sala. Bacana. Então, Leonardo, para a gente resumir aqui, quais são as indicações que você daria para alguém que vê na outra pessoa algum sintoma que possa remeter a um estágio de depressão? De modo geral. De modo geral, para a vida. Eu acho que um primeiro aspecto é a gente se mostrar disponível para essa pessoa, né? Então, se eu tô percebendo ali que ao longo de 2 semanas, 3 semanas, né, alguém está sinalizando para mim que está, né, muito mais triste, não se cuidando tanto, não querendo conversar tanto, se esquivando, né? Então, primeira situação é se mostrar disponível para essa pessoa, chegar e ter uma conversa franca, né? A gente acha que tem uma ideia no imaginário, né, que é
problemático você perguntar pra pessoa se ela está triste, se ela tem depressão, né? Tanto que a gente perguntou, oi, tudo bem? Tudo bem. Não tá tudo ruim aquele dia, mas eu tô falando que tá tudo bem, né? Então a gente pode, sim, falar de sofrimento, né? Então, se tá acontecendo alguma coisa, eu tenho percebido isso, você gostaria de conversar comigo sobre o assunto, Até né? pelo semblante a gente Pelo percebe. semblante, isso, né? E então, se mostrar disponível para que essa outra pessoa venha até a gente e eventualmente se abra, né? Conte o que tá de fato acontecendo com ela, né? Dependendo do grau de proximidade, conversar com pessoas próximas. Então, sei lá, se eu sou seu amigo, vê se tá muito ruim, mas eu conheço também seus pais, poderia falar, né? Ou, né, eu conheço sua esposa. Olha, eu tô percebendo que o André tá assim, 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 tem acontecido aqui também, né? Para que mais pessoas passem, né, a ter um olhar mais atento, né, para essa pessoa. Orientar também, né, a pessoa que está nessa situação, nesse sofrimento, de que existem ações especializadas para ela. Né? Então, às vezes a gente tem que atuar muito no fator educativo, né, de dizer como as coisas funcionam, né? Então, isso eu acho que vale muito para nós professores também, né? Dizer, olha, tem o Sistema Único de Saúde que funciona assim, assim, tem como você ir num Sistema Único da Assistência Social que também vai ter serviço de saúde mental. Né? Então, orientar mais para que isso aconteça. E, dependendo do grau também que a gente perceba, né, dessa pessoa, né, do adoecimento dessa pessoa, um acompanhamento mais próximo, né? Porque a gente sabe que a depressão tem, dentro de todos aqueles conjuntos de sintomas, a ideação suicida. Então, pode ser um grande sintoma ali, né? Então, podemos até perguntar para uma pessoa se isso está passando pela cabeça dela. Tem pensado sobre o assunto? Né, isso não vai incentivar que aconteça. Preciso oportunizar que a pessoa conte para mim, né? Obviamente, para chegar numa pergunta dessa, eu tenho que ter uma relação muito mais próxima, né? Não vou abordar uma pessoa, né, que eu vejo de uma vez ou outra na vida e perguntar, né? Mas se eu tenho um grau de confiança, né? Se é alguém que eu sou muito próximo, eu posso fazer uma pergunta dessa. E com base nessa resposta, eu também pensar em outras medidas. Buscar ajuda. Buscar uma ajuda especializada. mais direta, né? E mais urgente, inclusive, né? Com base na resposta para essa questão. Então, acho que, de modo geral, seriam esses cuidados, né? E mais outros cuidados de dia a dia, né? Então eu posso te convidar, vamos ali fazer uma caminhada comigo, né? Vamos sair para ver um filme, vamos pegar uma praia juntos. Então... Você oportuniza o desabafo até. Isso, e oportunizar experiências também mais positivas, né? Porque essa pessoa, para que ela também consiga se abrir, mas que ela também consiga perceber que tem outras coisas boas. Então pode ser que ela vá curtir uma praia com você e não queira falar sobre o assunto, mas ali vocês tiveram um dia, né, que ajudou ela a dar umas risadas, a ver coisas diferentes, né? Então acho que é um outro tipo de ajuda. Já muda o humor, né? Muda o humor, muda o clima, a perspectiva, né? Então não preciso necessariamente querer ser um profissional de saúde mental, né? Vou trabalhar ali para fazer o diagnóstico, assim, não. Eu posso ser um bom amigo, né? Eu posso ser um bom companheiro, né? Posso ser um bom colega de trabalho, né? Te convidar para um happy hour. Então, experienciar outras coisas, né? Ajudar essa pessoa a ver que tem um cenário muito mais amplo para ela olhar, né? E é um papel de acolhida também. A acolhida, essencial, né? A gente olhar para esse outro novamente daquela forma, né? Como eu gostaria de ser olhado. Então, se eu tivesse triste, como eu gostaria que alguém falasse comigo? O que eu gostaria que as pessoas fizessem, né, para mim? E fazer isso para as pessoas que eu tô vendo que tá nessa situação. Massa. Esse podcast foi extremamente esclarecedor para mim. Tenho certeza que foi para você também. E para quem tem vontade de se aprofundar no tema, de conhecer um pouco o seu trabalho, onde é que essas pessoas podem encontrar artigos seus ou te encontrar na mídia, Leonardo? Isso, acho que podem seguir no Instagram do meu laboratório de pesquisa, @lapp.ufba, né, em que ali a gente posta vários materiais sobre questões de carreira, sobre essa perspectiva positiva da psicologia que a gente trabalha. As nossas publicações estão todas lá no nosso Instagram. @lap.ufba. Pronto. O endereço do Instagram vai estar colocado aí na descrição do vídeo, porque as pessoas podem pegar, podem seguir, né, e podem entrar em contato contigo. Isso, lá dá para conversar com a gente, entrar em contato direto comigo e a gente vai trocando. Maravilha. Leonardo, muitíssimo obrigado por sua participação aqui. Adorei fazer esse podcast contigo. Obrigado de novo pelo convite. Foi uma experiência muito interessante. Eu gostei muito dessa conversa. Espero que as pessoas aí também gostem do assunto que a gente tratou aqui. Com certeza vão gostar. E semana que vem tem mais. Aguardem. Um abraço.